Nessa aula eu vou mostrar para você os tipos de citações mais comuns e as suas variações. Tem algumas regras. Com apenas 3 variações, você vai cobrir 90% das formas de citar. E não vai precisar de mais nenhum tipo de conhecimento. A não ser que realmente fuja esses 90%, uma exceçãozinha aqui, uma exceçãozinha ali. Eu vou mostrar exatamente 3 variantes. E com essas 3 variantes você vai conseguir dominar como que se faz citação de uma vez por toda no texto ou de qualquer outra coisa. Você vai ver as 3 formas que tem para fazer algo nesse sentido. Então, esse vídeo vai demorar um pouco, um minuto, porque no início eu vou explicar 2 conceitos para você e depois eu vou iniciar mostrando os exemplos. Então, não adianta mostrar os exemplos sem explicar essa teoriazinha que eu vou explicar aqui agora no começo. Então, vamos começar o vídeo agora. Vem comigo. Ok, olha só, nós temos aqui os tipos de citações que tem o tipo autor-data e a nota de rodapé. Eu não vou entrar muito na nota de rodapé, eu vou falar sobre autor e data, que é o autor e o ano. Essa é o que você tem que entender, é o que vai estar lá na norma da BNT. E na nota de rodapé, geralmente é uma citação numérica que vai lá no rodapé, certo? Então é um número, não tem o que aprender sobre a citação. Geralmente a nota de rodapé ela é usada para informações narrativas, né? Alguma conversa narrativa, você vai lá e faz a nota de rodapé, mas também é usada como forma de citação. Como eu vou entrar em pauta no autor-data, ok? Então, vamos lá. Essa parte preliminar, eu vou explicar o que você precisa saber. E depois eu vou mostrar os exemplos. Nós temos aqui os tipos de citação autor-data. Quando você vai preencher, ler um conteúdo e vai citar, temos aqui o autor, tá vendo? Ó, e a data, que é o ano. Então nós temos Santana 2004. Você sempre vai pegar assim, o autor, vírgula e o ano, ok? Agora vamos ver as variações. Nós podemos escrever isso de algumas formas. Eu vou falar mais para frente, por enquanto. Na prática você vai entender melhor. O que você precisa entender agora são as variantes dela. Você vai fazer uma citação dentro do parágrafo. Depois eu vou explicar isso. Como que funciona? Essa variação aqui, ó, ela vem em minúscula, com a primeira letra em maiúscula, e o ano entre parênteses, ok? Grava esse formato. Segundo formato, é entre parêntese com o autor em maiúscula. E temos aqui o ano também. Então é o mesmo autor e data, só que de uma forma ele vem fora do parênteses e uma forma ele vem dentro. Toda vez que ele vir dentro dos parênteses, ele vem em caixa alta, em maiúscula, tá? Então isso aqui é um tipo de citação indireta fora do texto, encerrando o parágrafo. Eu vou falar mais para você. Agora vamos para a citação direta. Isso aqui é citação indireta, que não é obrigatório página. Na citação direta, onde você precisa pegar o texto exatamente igual está lá na literatura, no livro ou no conteúdo que você pegou, você vai usar da mesma forma, o autor e o ano. Só que, por obrigação, você deve informar a página. Então você tem que botar vírgula, p, ponto, espaço e a página. Então tem algumas variantes aqui em relação à página, eu não vou entrar nisso. Por exemplo, se fosse da página 15 a 16, a citação ficou metade na página 15, metade na página 16, eu tinha um tracinho 16, eu não vou entrar nessa parte. Eu vou entrar em explicar para você como que faz as citações. E depois as outras variantes você vai buscando. Quando se trata quando a citação direta está fora do texto, então o Santana, o autor, vem para dentro dos parênteses. Quando ele está dentro, ele é maiúsculo. Você deve estar se perguntando, como assim dentro e fora? Eu vou explicar para você nos próximos slides. Então eu peço que você entenda, preste atenção nessa parte, porque é essa parte que vai te guiar. Agora, vamos entender o seguinte. Até aqui, ó, você tinha um autor e uma data. Só que quando acontece de ter mais de um autor, vamos aqui, ó. Então esse caso aqui é até 3 autores. Então você vai sempre colocar o autor, vírgula, o outro autor, vírgula, até chegar no último, você vai botar e pronto. E o último, né? Então é Santana, vírgula, Oliveira e Prando. Então são 3 autores, até 3. Vírgula e um ano. Esse é o formato. Aqui, quando é um autor, lembra, um autor, vírgula, ano. 3 autores é separado por vírgula, antes do último um
2004. Como ele vai ficar? Da mesma forma que esse daqui, ó, o autor fora do parênteses e o ano dentro do parênteses, quando for dentro do texto. Quando for fora do texto, dessa forma. Sobre dentro do texto e fora do texto, vou explicar para você daqui a pouco. Quando tem mais de 3 autores, você vai separar da mesma forma. Santana, vírgula, Oliveira e Prando, minúscula, e o ano. Da mesma forma, quando está dentro, ele é todo maiúsculo. Fora, minúsculo. Dentro, maiúsculo. E tem, quando a citação direta, tem a página. P, ponto, espaço e a página. Bom, na sua mente você precisa entender isso. Quando os autores vêm vir fora dos parênteses, minúsculo. Quando vem dentro, maiúsculo. Gravou isso? Só isso que você precisa gravar agora. Agora vamos para uma outra situação onde tem mais de 3 autores. Então essas são as opções que tem. Ainda não são as 3 variantes que eu vou falar com você, tá? Essas são as 3 opções. Então aqui, ó, mais de 3 autores. Então aqui você tem Santana, vírgula, Oliveira, vírgula, Prando e Castro. Tem 4. Mas poderia ser vários. Poderia ser Santana, Oliveira, Prando, vírgula, Silva, vírgula, Moreira, vírgula, Castro, né? E Castro, né? E aí você, sempre a mesma estrutura, separando. Então, quando você tem essa estrutura, quando você vai citar, é obrigatório que você use et al, que é uma expressão latina que significa e outros, né? Então, Santana e outros, né? Depois do AL tem um pontinho, esse pontinho existe. E ele, na citação direta, ele tem ponto e depois vem a vírgula, então ele fica junto, ponto e vírgula, tá vendo? Então lembra, quando... na citação direta não, quando ele está dentro do parênteses, tá? Aqui quando está fora do parênteses, quando está dentro do parênteses. Então você vai colocar Santana e outros, vírgula, o ano normal, vírgula, P, ponto e página. Sempre essa estrutura, ó, nunca mudou nada, veja, ó. Sempre o autor, o ano. Quando tem o autor, o ano e a página. O autor e o ano. O autor, o ano e a página. O autor, ano e página. Lembrou? Agora nós vamos começar a entrar dentro dessas 3 variações que eu vou explicar para você agora. Primeiro, você tem que entender que existe a citação indireta e a direta. A indireta é um texto de sua autoria baseado no autor. Então, por exemplo, você lembra de um conceito, o que é engenharia social? Você lembra que é engenharia social e você lembra que você leu em um livro, certo? E você vai escrever da sua cabeça, mas você vai referenciar aquele livro, aquele autor que escreveu. Então, quando você faz dessa forma, você lê, interpreta e escreve. E se você fizer realmente dessa forma, genuinamente, você nunca vai cair em plágio dessa forma, tá? Aqui na citação direta, ela existe 2 variações. Ou você pode fazer citação direta curta ou longa. A direta é um texto que você vai pegar exatamente como está no livro. Você não muda nada. Eu vou até explicar para você quando você tiver que mudar o que você vai fazer. Se você não muda nada, né, você pode fazer ele até 3 linhas, que é a curta, e acima de 3 linhas, que é a longa. Nós sugerimos aqui que você faça de 3 a 8 linhas, no máximo. Só que isso daqui é uma sugestão de 8 linhas, tá? Na regra não diz. Você pode, se necessitar, você pode usar mais de 8 linhas. Mas o Guia da Monografia sugere que você faça 8 linhas. Se você precisar fazer uma citação direta de mais de 8 linhas, parece que ela perde o objetivo dela, que você queria citar. Você não quer transcrever, então você pode fazer a citação de uma parte, argumentar com um parágrafo, depois fazer a citação da outra parte e argumentar. O que é argumentar? É você falar o que você queria focar naquela parte da citação, né? E assim vai. Mas não quero entrar nessa situação ainda. Então lembre-se, é obrigatório informar a página em citação direta. Na citação indireta não é obrigatório, você pode, mas não é obrigatório. Seja curta ou longa. Também é necessário o recuo de 4 centímetros na página para a citação direta, longa. Então eu vou falar para você, e a citação indireta curta, a direta curta, você precisa usar aspas. Calma, eu não... essas regrinhas aqui vai ficar bem explicado na prática. Vamos para a próxima etapa. Bom, agora vem a questão da variação, né? Nós temos aqui 2 tipos de citações e suas variações. Tem 2 variações. Quando a citação ela é abertura ou ela é dentro do texto, ou quando ela é de fechamento do texto. Então ela pode iniciar o parágrafo ou ela pode encerrar o parágrafo.
ela também pode estar no meio do parágrafo, tá? Mas o comum eu coloquei iniciando e encerrando, que eu vou explicar para você quando ela vir no meio do parágrafo, tá? Que é dentro, né? Então vamos lá. Primeiro, citação indireta no texto. Como que você faria, por exemplo? Você vai falar assim, ó, como afirma Santana. Então, como se você fosse falar de alguma coisa que seu avô falou, né? Por exemplo, meu avô já me dizia, né? Com paciência e jeito, tudo sai perfeito. Ou você falaria, o meu avô, Serlau é o nome do meu avô, tá, gente? Com paciência e jeito, tudo sai perfeito. Inclusive, era uma coisa que meu avô falava muito. Então, veja bem, você citou o nome do seu avô enquanto você estava falando o texto. Então, você citou o autor, que é o caso aqui, ó. Como afirma Santana, né? Então, você falou dele enquanto você ia falar o que você queria. Quando você faz isso, você colocou o autor dentro do texto, veja. Então, agora, como que a gente faz a citação? Iniciando dentro do parágrafo. Então, você vai iniciar, lembrando, você vai usar agora o autor fora do parênteses e ele vem minúsculo, lembra? Aí fica o autor e o ano. Simples assim. Agora você também tem outra alternativa. Imagina se eu falasse assim, ó, com paciência e jeito, tudo sai perfeito. Lembre que eu não falei o nome do meu avô, mas se eu estiver escrevendo, eu vou referenciar o meu avô, mas eu não falei dele no texto. Então, quando eu não falo do autor no texto, mas eu preciso referenciar de onde veio, ele fica fora do contexto da frase. Então, quando ele fica fora, eu não mencionei ele no texto, eu coloquei o letramento literário no ensino médio auxilia uma formação mais acadêmica, uma academia mais crítica. Então, eu botei Santana, eu tirei lá do texto de Santana. Então, quando você faz isso, ele vem entre parênteses, dentro do parênteses. E toda vez que o autor vem dentro do parênteses, é maiúsculo. Gravou essa regrazinha porque ela vai se repetindo toda hora. Aqui vai ficar mais visual para você enxergar. Ó, Santana, Santana. Então você vai fazer isso. Então lembre-se, o autor está dentro do contexto do texto, minúscula, ano, quando for citação indireta. Quando ele está fora do contexto, vai vir maiúsculo dentro do texto e eu vou explicar para você ainda melhor cada uma dessas variações. Agora eu só peço uma pausa no vídeo para falar o seguinte: se você está gostando desse vídeo, dá uma curtida e coloca aí abaixo nos comentários a seguinte palavra-chave, né? Tipos de citações. Isso vai me ajudar muito e vai entender que esse vídeo pode ficar aqui no YouTube para todo mundo ver, né? Senão eu vou deixar ele privado só para os meus alunos, que eu estou fazendo esse vídeo para os meus alunos dentro do guia, tá bom? Do material que é um material pago, né? Se você quiser conhecer o material pago do Guia da Monografia, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para você conhecer as nossas ferramentas, né? Aqui abaixo, vamos lá, nós vamos começar com a variação. Se o autor fizer parte do texto, virá fora dos parênteses em letras minúsculas. Caso o nome do autor não faça parte do texto, aparecerá entre parênteses e em letra maiúscula. Lembre-se, como afirma Santana 2004, como ele está dentro do texto, então o que vai acontecer? Ele vai vir fora em minúsculo. Gravou? Porque vai vir umas variações. Essa é a primeira variação que você tem que lembrar. Vou escrever e já vou citar o autor e ele está dentro do texto. É assim que você faz, tá bom? Eu estou falando aqui de citação indireta, mas a citação direta você vai botar uma página aqui e eu vou mostrar mais pra frente. Agora vamos lá. Quando você está escrevendo, mas ele encerrou aqui, mesmo que ele está dentro de um parágrafo, o que você faz? Ele está fora do contexto, então você vai usar letra maiúscula dentro do parágrafo, como a gente já treinou. Lembrou? Dentro do parêntese, maiúscula e o ano, sempre assim. Outra variação é no final do parágrafo. Ó. Ele vem no final do parágrafo, então também está fora do contexto. Ele vem como Santana 2004 dentro do parênteses, em maiúsculo. Tem essa terceira variação, essa outra variação aqui, que é o seguinte: ele está no final, tá vendo? Ó? Ele está no final do parágrafo, porém ele inicia
Ó, ele inicia, então ele está dentro, ó, ele está dentro do texto. Então, dessa forma, ele vem também em minúsculo. Então, ó, ficou legal, né? Ficou fácil, né? Ó, tá dentro do texto, o autor vem do lado de fora e o ano entre parênteses. Agora, vem o seguinte. Vou mostrar para você uns exemplos aqui. Então, ó, exemplo de citação indireta no início do período. Observa bem isso daqui, porque eu vou liberar esse material em PDF para que você possa consultá-lo. E eu vou deixar o link aqui abaixo. Vai estar assim, ó. Vai estar no Drive do guia. Entrando no Drive do guia. Quando você entrar lá, você vai se cadastrar, você vai entrar, você vai ter acesso a vários materiais. Inclusive esse PDF vai estar lá dentro para você consultar. Tá? Clica no link aqui abaixo. A citação do autor faz parte do texto, portanto, entende-se que ele está dentro do texto. Ó, como afirma Santana, e aí vem, ele está dentro desse texto. Então, tudo que eu ensinar aqui para citação indireta, para citação direta vai ser o mesmo, porém, sempre vai ter a página depois do ano, vírgula a página, tá? Agora vem a questão, o exemplo de citação indireta fora do contexto do período. Então, a citação do autor não faz parte do texto. Portanto, entende-se que ele está fora. Veja, ele tem o texto e ele é como se ele terminasse aqui. Mas eu quero citar a pessoa. Então eu vou dizer, não foi eu que fiz isso. Quem falou foi Santana. Então ele vem em maiúscula dentro do parênteses, porque ele está fora. Apesar de ele estar dentro do parágrafo, certo? Mas nesse período aqui, ó, aqui tem um período até esse ponto, desse daqui até esse outro ponto é outro período, e aqui até outro ponto, são 3 períodos que tem aqui nesse parágrafo, né? 3 frases. Dentro dessa primeira frase, foi uma citação feita por Santana. Então, citação indireta fora do contexto, você, lembre-se, você coloca maiúscula. Agora, se ele fizesse parte aqui, né, e eu botasse uma vírgula aqui, e Santana afirma ainda que gradualmente, se eu fizesse isso daqui, mesmo que fosse aqui no meio, eu devia fazer de outro modo. Eu devia colocar o Santana fora dos parênteses em minúsculo, porque como se eu incluísse Santana no contexto do texto, certo? Agora vamos para, então, essa, ó, a primeira situação, segunda, né? Exemplo de citação indireta finalizando o parágrafo. É a mesma daqui, certo? Segunda ainda, segunda situação. Só que ela termina no final, então tá fácil isso daqui, né? Ele terminou aqui no final, tá fácil. Então, essa é a primeira situação, primeira variação. Sempre você já pode começar fazendo assim, ó, o autor e a data. Não precisa de fazer mais nada e continua, tá? A segunda situação, quando ele vir ao final da frase, fora do contexto, é maiúsculo dentro dos parênteses, ok? Quando ele vir no final, mesmo no final do período, mesma coisa. Então, essa é a primeira variação, essa é a segunda, e agora vem a terceira. Essa terceira que é complicadinha, vamos lá. Ó, exemplo de citação indireta no meio do parágrafo. Agora vem. A citação no meio do parágrafo não é recomendada, porque não é possível identificar se a próxima frase também faz parte dela. Então, por exemplo, ó, os orientadores não gostam desse tipo de citação aqui, você tem que prestar bastante atenção. Com certeza eles vão marcar essa citação e vão pedir para você corrigir. E quer um desafio, eles não vão falar para você que você vai ter que corrigir. Ele vai falar que está errado e você vai corrigir, e nunca vai encontrar a forma certa de fazer isso daqui. A única forma de você acertar é refazer e tomar cuidado para não fazer igual. Então vou explicar por que eles não aceitam isso daqui. Olha, se você reparar, você começou a falar do Santana aqui, ó, dentro do contexto do período. Aí ele veio, chegou aqui, teve um ponto. Quando teve um ponto aqui, continuou o texto. Agora eu te pergunto, esse texto que está aqui abaixo também é de Santana? Porque aparenta que ser, não é? Porque está em aberto, você iniciou, abriu a citação com o autor. Então entende-se que essa forma de texto aqui também faz parte dele, mas não faz. Então qual seria a forma correta? A forma recomendada, coloquei um coraçãozinho aqui, tem a professora Jana aqui, ela gosta desses bonequinhos, lembrei dela, botou um bonequinho aqui para ela, já que ela gosta. Bom, use a citação de fechamento quando a citação estiver no meio do parágrafo. Então nós vamos chamar essa citação aqui, ó, citação de abertura, e essa citação
aqui de encerramento, porque ela encerra o parágrafo. Então, o correto a se fazer quando você vai fazer uma citação no meio de um parágrafo, você vai lá e faz uma de fechamento, quer dizer, coloca o autor fora do contexto. Por quê? Porque assim fica claro que o que Santana falou é essa parte amarela. Ó. Já o vermelho, não, o vermelho é um argumento que eu estou colocando aqui. Professor, o que é isso, argumento? Eu vou deixar claro essa parte de argumento para você, mas uma vez eu gostaria que você clicasse no curtir e deixasse aí o que você achou desse vídeo, se você está gostando desse vídeo, o que você achou de interessante nesse vídeo, se ele foi completo, ou a dúvida que ficou. Se você não tiver nada para escrever, escreve aí abaixo uma palavra-chave chamada tipos de citação, já vai me ajudar muito. Olha só, essa parte, eu vou dividir esse parágrafo, esse mesmo parágrafo aqui, os três períodos. O primeiro período de um parágrafo é o tópico frasal. Existem várias formas de fazer um tópico frasal, posso abordar isso em outro vídeo, se você quiser, deixa aqui abaixo. Só que a questão é o seguinte, esse tópico frasal, ele é o início, o preâmbulo do que você vai falar, a ideia central. Então aqui, normalmente, não é exigido uma citação, nem nada. E esse tópico frasal, ele pode ser a nível de parágrafo e a nível de capítulo, tá? Por isso nós temos uma técnica, né, chamada técnica TSAC. Nós temos o método Textos em Blocos e a técnica TSAC. Pessoal, nós estamos aí desde 2014. E o nosso canal veio criando muita coisa interessante, inclusive métodos e técnicas. Eu acredito que seja o único canal que fez isso, né? E é lamentável porque muita gente sai copiando por aí, sai falando que eles que fizeram, enfim. O canal Guia da Monografia, juntamente com alguns outros professores, criaram esse método e essa técnica do TSAC. Inclusive, outro dia eu estava deitado na cama com minha esposa e eu vi um vídeo, uma live assim, né, apitando meu celular de ensinar a técnica de escrita dissertativa argumentativa. Aí eu fui lá, opa, legal, vou ver aqui, entrei. Aí quando eu entrei lá, ele estava ensinando o TSAC lá, que eles chamavam de TSAC, né? TSAC, então, a técnica do TSAC foi ensinada e foi criada pelo Guia da Monografia, tá? Então, você precisa identificar o tópico frasal. Eu também posso fazer um vídeo mais especificamente sobre isso daqui, tá? Coloca aí seus desejos nos comentários, tá? Eu não vou fazer vídeo que eu acho que não vai à frente. Coisas muito teóricas assim, são poucos alunos que se interessam. Então tem aqui o tópico frasal. Esse verde, essa parte verde, é a sustentação. O que é a sustentação? É o embasamento. Existem várias formas de sustentar. Você pode sustentar com dados estatísticos, com a citação, que é chamada de sustentação por autoridade. Existem várias outras. Aqui, eu não vou entrar profundamente nisso aqui, mas a questão que você tem que entender é que esse é uma sustentação. E o próximo é um argumento, que é o quê? É você falar algo sobre essa sustentação e sobre esse tópico, tá? Ainda tem um outro elemento aqui, que é a conclusão. Por isso que é TSAC, tem a conclusão. Só que a conclusão, ela pode ficar a nível de capítulo, não precisa vir a nível de parágrafo. Mas quando você está escrevendo uma tese, normalmente os orientadores querem esses 4 períodos em um parágrafo, né? Infelizmente é assim mesmo, não tem jeito não. Infelizmente porque o texto fica muito longo, né? É possível determinar se a citação corresponde a um período ou ambos. Então você consegue, através dessa forma, determinar que a citação está apenas aqui. Ela não está juntamente com essa parte vermelha. Então assim, você sabe que essa variação não é recomendada que você use. Essa aqui é a recomendada, tá bom? Vamos para a segunda questão. Variações comuns da citação direta longa. Então, se o autor fizer parte do texto, virá fora, com recuo. Em minúsculo, sem o recuo. Essa parte aqui vem sem recuo. Tá? Caso o nome do autor não faça parte, virá dentro dos parênteses em caixa alta. Exatamente a mesma regra da citação indireta. Só que como o texto precisa ter um recuo, então se você vai fazer uma breve introdução, por exemplo, de acordo com o Santana, isso aqui vai ficar sem o recuo, porque é como se fosse o texto, então ele fica fora. E aí você vem aqui e coloca o que ele falou. Lembrando, não precisa citar aqui mais, porque você fez uma citação de abertura. Essa é a variação 1, principal, é o autor e o ano
mas como é citação direta, vem aqui o ponto e a página, ok? Temos a variação número 2 também, que é sem essa, é a citação de encerramento, que a gente chama. Então, ela vem como encerramento, não precisa dessa parte inicial, e ela vem aqui no final, porém ela vem entre parênteses. Pessoal, parece uma coisa, mas quase todo... tipo assim, a gente olha diariamente aqui inúmeros 50, 100 TCCs, todos erram aqui, todas as pessoas erram isso aqui. Todas as pessoas colocam maiúsculo aqui, colocam minúsculo aqui, colocam fora. Então, esses são os erros básicos. Se você souber essas variações, você nunca mais vai errar, tá? Calma aí que tem mais coisa vindo por aí. Agora nós temos aqui os recursos comuns na citação direta longa, que são omissões em citações. Lembrando, olha, quando você vai fazer a citação, ela funciona normalmente, mas o que são esses colchetes? São uma forma de omitir, porque vamos supor que você pegou essa parte aqui, ó, no meio lá do texto, né? Então você pegou no meio. Então, quando você faz isso, você tem que dizer, ó, antes desse colchete aqui, tinha umas coisas aqui que eu não achei importante. E depois do crítica, também tinha algum conteúdo. Eu tirei. Então é importante você fazer isso. Caso você aqui fosse realmente o final, né? Lógico, né? Você deixaria dessa forma, certo? Só aqui é como se estivesse suprimindo um pedaço do texto para lá e aqui para frente você colocaria, ele suprimiria para frente, tá? Então, pode usar esse tipo de coisa para omitir. Lembrando que a única regra que você tem que tomar cuidado é que você não pode colocar, às vezes, um trecho muito pequeno e sair do que o entendimento que o autor queria falar. Você não pode subverter as palavras do autor, porque aí realmente tá errado, tá bom? Outra situação muito comum é o grifo do autor, o grifo meu, o grifo nosso, que às vezes você gostou desse trecho, você quer deixar ele negrito, mas como a citação direta tem que ser exatamente igual ao autor, né? Então eles não permitem. Então o que acontece? Você não pode fazer nenhuma mudança. Se você fizer, você precisa colocar aqui depois da página, ponto e vírgula aqui, e você pode colocar grifo nosso, né? Ou grifo meu, ou grifo do autor. Ou se você tiver feito uma tradução, você pode colocar tradução nossa, tradução minha, tradução pode ser. Tradução do autor, não tem problema, tá? É permitido o grifo nosso apenas em citações diretas. E fazer isso daqui. Vamos para a próxima página. Variações comuns da citação direta curta. Então, o que é a citação direta curta? Você vai pegar um trecho exatamente como está lá no livro, porém até 3 linhas, né? Então, até 3 linhas, quer dizer, a longa é acima de 3 linhas, né? Então, a curta é até 3 linhas. E segue a mesma regra, veja. Você vai botar como afirma Santana, ano, vírgula, página, e entre aspas, o conteúdo entre menos 3 linhas. Lá no monográfico, quando você está usando, às vezes as pessoas colocam aí ele acusa, lá ele mostra que você não fez uma citação direta, né? Direta curta. Por quê? Porque às vezes as pessoas colocam um pouquinho mais de 3 linhas e o monográfico é curto. Tá? Então veja, temos aqui Santana, é a mesma forma, tá? Dentro do texto, autor, data. Quando for citação direta, página. Então, autor, data, se for indireta, e se for direta, página. Decore isso. Fora do contexto, então aqui, ó, ele tem a aspa, fechou aqui e fez a citação. Autor, data e página. Autor, data e página, só que quando é dentro, maiúsculo. Eu vou repetir isso daqui, fique bem claro para que você grave bem na sua memória. Então nós temos aqui essa outra situação, quando aqui está no meio, quando está no início. Aqui quando vem para o final, mesma forma, autor, ano e data. E quando começa, no final, da mesma forma. Segue a mesma regra. Agora nós vamos falar o seguinte, um tipo de citação que causa muita polêmica. É a citação indireta, citação de citação, a chamada apud. Também expressão latina que significa citado por, né? Então, aqui nessa imagem, eu gostaria que você observasse que aqui na direita tem um trabalho. Esse trabalho foi feito por Oliveira 2020.
Esse trabalho aqui é o seu, ó, esse é o seu texto. Aí quando você estava lendo o trabalho de Oliveira, você viu uma citaçãozinha aqui, tá vendo essa citaçãozinha aqui, ó? Feita por Cunha. Você falou, nossa, gente, esse texto aqui é exatamente como eu queria, né? Então, por que às vezes a citação indireta, o APUD, ele também é criticado pelos orientadores? Por quê? Porque o orientador quer que você faça a citação, mas você foi lá e pegou a citação de outra pessoa para colocar aqui. Então, os orientadores não gostam muito disso, né? Eles gostam que você faça a sua citação indireta. Mas só que é permitido, então ele permite. Agora, você não vai encher o seu trabalho disso, né? E nem vai colocar muitas. Em um trabalho todo aí, tiver de 3 a 5 já está estourando, ok? APUDs, ok? Tá? Então existe o APUD também, que é a citação de citação indireta, e o APUD de citação direta. Eu vou explicar direitinho aqui para você como você vai fazer. Parte por parte. Vamos lá. Primeiro, citação indireta. Calma, isso aqui eu vou explicar tudinho, você vai entender. Citação indireta, APUD. APUD é a expressão latina. Agora vamos lá. Nós temos de um lado o autor Oliveira 2020, que citou o Cunha 2019. Até então, é isso que nós temos. Aí, ó, você teve acesso à obra de Oliveira, gostou da citação de Cunha e deseja citar. Então há duas citações em jogo. De um lado, nós temos Cunha 2019, que foi citado por Oliveira 2020, concorda? Aí eu já coloquei em formato de citação, para ficar mais fácil para você. Agora abaixo nós vamos fazer o seguinte, nós vamos tirar esse parênteses que está separando os dois, ficando assim, ó. Cunha 2019, citado por Oliveira 2020, certo? Como todos os dois autores estão dentro do parênteses, eles vêm em maiúsculo. Nós vamos trocar o citado por pela expressão latina, que é APUD. E pá, tá cá. Já está prontinha a sua citação de citação indireta APUD. Fácil, né? Quando se vê assim. Agora vamos para a citação indireta no texto. Aqui, encerrando, fora do contexto. Dentro do texto, nós temos agora o formato do lado de fora em minúscula. Oliveira 20 citou Cunha 2019. Mesmo exemplo. Então, há duas citações. O Cunha 2019, citado por Oliveira 2020. Agora nós vamos fazer como? Nós vamos tirar esse parênteses e vamos tirar esse segundo parênteses. Porém, quando a gente tirar esse segundo parênteses, que é esse aqui embaixo, o Oliveira vai passar a ficar dentro do parênteses, enquanto o Cunha vai ficar fora. Então, Oliveira é colocado em maiúscula. Está citado por, nós vamos chegar aqui e trocar o citado por APUD. Esse é o correto. Cunha, 2019, APUD, Oliveira, vírgula 20. Ok? Quando o autor está dentro dos parênteses, vem em letra maiúscula e nós já repetimos isso inúmeras vezes. Sempre o autor e a data. Se está dentro do texto, ele é minúscula e do lado de fora. Está fora do contexto do texto, ele vem dentro do parênteses maiúsculo, ok? Aí, nós temos a seguinte questão. E quando for citação direta? Bom, é dessa mesma exata forma, porém, você tem o vírgula e a página, certo? P.página. Então, vamos ver. Citação direta. Nós temos aqui o Oliveira, 2020, página 15, citou o Cunha, 2019, página 96. Da mesma forma, nós vamos colocar aqui, ó, Cunha, esse aqui é encerrando o parágrafo, né? Cunha, 2019, página 96, citado por Oliveira, 2020, página 15. Nós tiramos os parênteses, trocamos o citado por APUD e pronto. Está aqui exatamente as duas citações unidas. Okay? Abaixo nós temos a citação no texto, né, dentro do contexto do texto. Então nós temos Oliveira, 2020, página 15, citou Cunha, 2019. Agora, pelo andar da carruagem, você já entendeu, né? Então nós temos aqui Cunha, 2009, página, citado por Oliveira. Vamos tirar os parênteses, só que como Oliveira ficou dentro do parênteses em maiúscula, então ficou Cunha, 2019, página, citado por, nós trocamos o citado por APUD, e é assim que você tem que fazer a sua citação. Simples, guarde esse material com você, e aí você pode voltar aqui e relembrar. Lembrando, quando o autor está dentro do parênteses, vem em maiúsculo. Parece besteira, mas os alunos erram isso aqui demais, tá? Bom, eu vou deixar esse material no drive do Guia da Monografia.
Vou deixar os links aqui abaixo, você vai entrar, vai acessar e pode baixar esse PDF, pode consultar isso aqui da maneira que você preferir, tá? Eu gostaria de fazer um convite para você conheça os nossos materiais. Essa ferramenta, isso aqui é o método do TCC em blocos, que é o TCC separado por blocos essenciais. Então, por exemplo, como que faz a introdução? Então, nós separamos os parágrafos essenciais, né, vamos dizer assim, de uma introdução. Esses são os blocos. Cada bloco tem suas regras, então é fácil você escrever. Você olha, entende a regra, escreve da sua forma, tá? E esse monográfico aqui, ele é o quê? Ele é o assistente desse método. Então, às vezes, quem tá tranquilo, quer acessar o e-book e olhar o material do e-book, né? E dentro do próprio e-book, ver as regras, escrever, ok? Mas quem quiser um assistente, o Monográficos está aqui para isso. O Monográficos Assistente é uma ferramenta que vai te ajudar na escrita do TCC em blocos. Dentro do TCC em blocos tem a técnica TSAC. Nenhum homem é melhor que uma máquina, mas nenhuma máquina é melhor que um homem com uma máquina. Então, essa é uma máquina incrível. Eu costumo dizer que o Monográficos é como se fosse uma Ferrari, né? É a laranja selecionada. Aqui é a laranja, aqui é a laranja selecionada. Para você economizar tempo e fazer tudo mais rápido. O Monográficos, ele tem duas bases centrais nele, né? Ele tem a velocidade e a nota, né? Então, aprovação, velocidade e nota. Na aprovação, né, ele tem uma questão que ele vai fazer, que é buscar que você encontre variáveis nominais no problema de pesquisa. Outro dia eu vou falar sobre isso mais a fundo em outro vídeo também. Na velocidade, ele tem ferramentas que você vai respondendo e ele faz essas conexões e essas conexões tudo dentro dos nossos métodos, né? Então fica tudo muito rápido. E a segunda parte, que é a nota. Então, através da técnica TSC, você vai escrever certinho, você vai escrever bonitinho, né? E ele você vai escrever rápido. No primeiro momento, gente, tem a curva de aprendizado. Você vai ter que entender isso daqui, né? No momento que você entendeu, aí você vai fazer 23 vezes mais rápido qualquer artefato científico com a ajuda dessas ferramentas. Espero que você acesse e conheça. Muito obrigado. Deixe aqui sua curtida. O que você achou desse vídeo? Se quer mais vídeos como este, é só deixar a sua intenção aí. Não adianta nenhum projeto, né, sem incentivo. Quer incentivar esse projeto? Deixe um comentário e uma curtida. Muito obrigado e vejo você nos próximos vídeos. Até lá e bons estudos.